Oi, gente. Começando então agora as aulas dessa semana. Hoje, como eu disse na última aula, a gente vai fazer a análise de alguns textos narrativos. Eu trouxe um conto da Clarice Lispector e uma crônica do Gregório do Vivier. Eu vou falar mais sobre os autores durante a aula. E essa semana nós também vamos fazer a análise de alguns itens que caíram na prova do Enem do ano passado. Item são as questões, é o modo como as questões de avaliações como o Enem são chamadas. As avaliações como o Enem, elas não são avaliações iguais às avaliações que a gente faz em sala de aula. Porque em sala de aula, a gente tem que avaliar o conteúdo que a gente está estudando em sala de aula, tudo direitinho. E a nota, ela é dada de um jeito completamente diferente do Enem. Então, como o Enem é feito para muita gente, ele é feito em larga escala, a forma como ele é avaliado é diferente. Não é possível de fazer isso em sala de aula, porque a gente não tem esse número de alunos, a gente não tem essa escala, a gente não tem todo esse corpo de pessoal necessário mesmo para fazer uma prova desse tamanho. Então, a avaliação que a gente faz em sala de aula, a prova, ela é bem diferente da prova do Enem. E eu vou pontuar alguns desses pontos, né? Eu vou mostrar para vocês algumas dessas diferenças. Eu vou explicar o que diferencia mesmo as avaliações do Enem do que a gente faz em sala de aula, mas eu vou avaliar isso mostrando para vocês as questões, certo? Então, para começar, a gente vai começar lendo os textos narrativos. A gente vai começar com o texto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Eu vou ler o texto, vou falar um pouco sobre a autora, vou fazer a análise do texto, quem são os personagens, espaço, narrador, enredo, tudo direitinho. Aí eu lerei mais um texto narrativo, que aí vai ser uma crônica, existem algumas diferenças entre conto e crônica. Eu explico para vocês também depois que eu ler os dois textos e a gente fizer a análise, explico antes da gente ir fazer as questões do Enem, certo? Mas de início eu vou ler então o texto, ok? A felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem de Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma, ferocidade, o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a qual ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Como vocês conseguem perceber nesse parágrafo, a gente tem um narrador em primeira pessoa. Esse narrador descreve a antagonista da história como gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, nesse primeiro parágrafo, certo? Mas quando vocês continuam vendo o texto, dá para perceber que ela se inclui na história, quando ela diz, e nós, menos ainda, tá em primeira pessoa, possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, nós todas ainda éramos achatadas, também em primeira pessoa. Então percebe-se que é um texto da vida da autora, é um texto meio biográfico. E aí, como a gente consegue perceber o que é o ponto de vista, não é mesmo? Quando a gente vê a descrição, ela é gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, a autora coloca
continuando o parágrafo, essas características como se fossem características ruins, como se a antagonista tivesse inveja das outras que são bonitinhas, magrinhas, tararararará. Então, assim, a gente percebe muito como que o ponto de vista faz diferença. Do ponto de vista da autora, essa personagem, que era gordinha, baixinha, sardenta, era uma personagem ruim. Ela era malvada. Vocês podem perceber que ela fala que ela tinha um talento para crueldade, que ela não era uma pessoa legal porque ela não dava livro e não sei o quê. Mas também no primeiro parágrafo você percebe que as pessoas também não tratavam ela muito bem, né? Elas não achavam ela uma pessoa legal, não achavam ela uma pessoa bonita. Então aí a gente percebe muito o ponto de vista do narrador. Vocês vão ver nesse texto que a gente torce para a narradora durante o texto, porque a outra personagem, que é filha do dono da livraria, ela realmente é descrita como uma pessoa ruim. Então a gente torce para que a narradora consiga o livro, para que a narradora consiga o que ela quer. Mas quando a gente para, lê e analisa bem o texto, a gente fica assim, ok, era bem assim mesmo, né? Então, continuando o texto. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um grosso livro. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Então aí, como vocês conseguem perceber, é onde começa a história. Antes a gente tinha a descrição da personagem, certo? Explicou como que a antagonista é, explicou como que a protagonista é. Que a protagonista é bonitinha, esguia, magrinha, e a antagonista é baixa, gorda, de cabelos crespos, certo? A gente tem esse momento de descrição. Além disso, para já situar a gente, a narradora explica que a antagonista da história, que é a filha do dono da livraria, é uma pessoa maldosa. Então a gente já fica preparado para o que vem depois. Mas o que começa o texto mesmo, o que é o enredo, é o livro que a narradora quer emprestado. Felicidade clandestina basicamente é a narradora quer um livro emprestado, a outra menina fica enrolando para emprestar. Ok? Então vamos lá. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo, comendo e dormindo. E completamente acima de minhas posses, ou seja, muito caro para ela. Disse-me que passasse pela sua casa no dia seguinte que ela emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava a andar na rua e andar pulando. E era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. Uma pausa. Como vocês conseguem perceber, os personagens não têm nome nesse texto, certo? Eles têm a descrição, a gente sabe mais ou menos quem eles são pela forma como eles são colocados, igual ela coloca. É a filha do dono da livraria. Então a gente sabe que a menina que ela tá falando, que é a baixinha, a gordinha, é a filha do dono da livraria. Mas ela não tem um nome, certo? A protagonista, que é a narradora, também não tem um nome. Então, a gente tem características, a gente sabe mais ou menos quem é cada pessoa, mas a gente não consegue chamar pelo nome, virar e falar assim, é a Maria, é a Ana, certo? E essa é um modo de construção de texto também. Não necessariamente os seus personagens precisam ter
nomes, mas eles precisam ser claros. Eles precisam ter uma divisão. Tem um autor que eu particularmente amo, que é o José Saramago. José Saramago é um autor português. Maravilhoso era, na verdade, porque ele faleceu. E em um dos livros dele, que se chama Ensaio sobre a Cegueira, se vocês quiserem, existe a versão filme também, que dá para assistir. É um filme muito legal e é um filme muito tenso, né? A história do livro é que do nada as pessoas começam a ficar cegas, mas é uma cegueira diferente. Não é uma cegueira que fica tudo escuro, é uma cegueira que deixa tudo branco, como se fosse uma luz muito clara que tá batendo no olho, sabe? Quando o sol bate direto no olho, a gente não consegue ver nada. E aí nesse livro vai mostrando como que o mundo vai ficando com todas as pessoas ficando cegas, como uma pandemia. É bem essa época que a gente está vivendo do coronavírus mesmo. Não sabe como que no livro, né? Não se sabe como que pega o vírus, não se sabe como funciona, sabe que é infeccioso, sabe-se que é uma coisa que passa, porque as pessoas que têm contato umas com as outras vão ficando cegas. Então, assim, nesse livro, os personagens também não têm nome. A mulher do médico é um personagem, o médico é outro personagem, o ladrão é outro personagem. Então, assim, é um método, certo? E é o mesmo método que a Clarice Lispector utiliza nesse conto. Que é de não pessoalizar tanto o personagem, não humanizar tanto assim o personagem. Ele é uma pessoa qualquer, não é a Ana, não é a Maria, é a filha do dono da livraria. Então vamos lá. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Pausa. Nossa, mas que protagonista chata também, hein? Imagina você tá na sua casa e todo dia alguém bate na porta pra perguntar se o livro tá lá. Já deu pra ver que ela não queria emprestar. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. Olha que filha, olha que ousada, também antagonista, né? Você só veio, você veio de manhã e eu emprestei à tarde? Emprestei para outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Nem dormia mais. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar Desculpa. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: Mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: Você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer.
Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não. Saí pulando. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei para chegar até em casa? Pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais no comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o. Abri-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Então, gente, a Clarice Lispector é uma autora. Ela era uma escritora e jornalista ucraniana que foi naturalizada brasileira. Ela é tida como uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Ela faleceu em 1977, com 57 anos. Ela é de 1920. E esse é um conto que ela escreveu que se chama Felicidade Clandestina e foi publicado no livro Felicidade Clandestina. Agora nós vamos fazer a análise desse conto de acordo com o que a gente viu na última aula sobre narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, clima, clímax e etc, certo? Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai analisar o conto, começando pelo narrador. O narrador desse texto, como a gente consegue perceber, ele é a primeira pessoa do singular. O narrador é o eu, certo? Por quê? Porque quem está contando a história é a própria Clarice Lispector. Quem está contando essa história é a própria autora. Então, o narrador, nesse caso, é o eu. A gente tem um narrador personagem, certo? Vocês conseguem perceber que o narrador é personagem porque ela não sabe o que está acontecendo na maioria da crônica. Ela sabe que a menina é maldosa, mas, por exemplo, ela não sabia que a menina estava com o livro lá e estava escondendo. Então, ela é um narrador que não tem todas as informações do texto, ok? Além do narrador personagem, certo? A gente tem os outros personagens do texto. Os outros personagens do texto são antagonista, que é a menina gordinha, baixinha, e a mãe da antagonista, que ela vem como uma personagem secundária e ajuda a personagem principal, que é a narradora do texto, a conseguir o que ela queria, que era o livro. Então, todo o enredo do texto é em cima desse livro. É a personagem principal, que também é a narradora, que quer ler o livro Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. O tempo em que a obra se passa, ele é relativo, né? A gente sabe que é um tempo cronológico, que são dias que se passaram, porque a narradora deixa muito claro que ela volta na casa da antagonista, que ela volta na casa da filha do dono da livraria todos os dias, né? Mas ela não deixa claro quantos dias foram esses. E pelo sofrimento da protagonista, a impressão que a gente tem é que o tempo realmente foi muito mais longo, assim, que ela esperou esse livro por meses, por anos. Então, por mais que ele tenha o tempo cronológico de dias, porque ela vai lá todos os dias, ele tem um tempo psicológico também que é muito mais longo do que o tempo real mesmo, certo? O espaço em que o conto se passa, na verdade, ele é na maioria na casa da filha do dono da livraria, né? Ele se passa na escola, que é quando ela fala para personagem principal que ela tinha o livro, e depois ele se passa na casa da menina, porque a personagem vai lá todos os dias, então seria o espaço principal da história, certo? O enredo da história é o que eu mais falei para vocês, né? Que é a personagem principal, que é a narradora, que é a Clarice Lispector, que é o livro Reinações de Narizinho Emprestado. Esse é o enredo, ok? O clímax
é o fato da menina estar enrolando ela. Tá enrolando. Nada acontece. A menina enrola, certo? Aliás, minto. O enredo é que ela queria. E aí, o desenvolvimento. Confundi porque eu esqueci de colocar desenvolvimento, gente, perdoe. O enredo é o fato de que a menina queria o livro emprestado, certo? O desenvolvimento do texto é que ela vai sendo enrolada. Vai sendo enrolada, vai sendo enrolada, vai sendo enrolada, certo? É o enredo. A menina quer o Rei Nações de nariz emprestado, a outra menina fica enrolando ela para não emprestar. Qual que é o clímax? O clímax é quando a mãe da menina aparece. Quando a mãe da filha do dono da livraria fica muito longo quando não tem nome de personagem. Quando a mãe da filha do dono da livraria aparece e fala que o livro sempre esteve lá e que a menina que não queria emprestar é o clímax, que é quando alguma coisa de diferente acontece, é quando alguma coisa perturbadora, alguma coisa que vai levar para o desfecho acontece. Então a gente tem o enredo, que é a menina quer um livro emprestado, a outra não quer emprestar. O desenvolvimento é a menina enrolando, certo? A filha do dono da livraria enrolando. O clímax é quando a mãe da menina aparece. E o desfecho é que finalmente a narradora conseguiu o livro emprestado. Então, assim, as questões do Enem, muito dificilmente, não vou falar que é impossível, porque nada é impossível, né? Mas as questões do Enem dificilmente vão colocar assim para vocês. Quem é o personagem do texto? Quem é o narrador do texto? Certo? Então, assim, as questões do Enem, elas não vêm com perguntas cruas, com perguntas muito objetivas. Elas são mais de interpretação de textos, são questões mais contextualizadas. A gente vai falar mais disso, porque tem algumas para a gente analisar sobre o texto narrativo. Mas já falando um pouco sobre elas. Então, o que acontece? É importante saber esses elementos do texto narrativo para conseguir fazer uma boa interpretação de texto. Porque a base do Enem é a interpretação de texto. Se você interpreta bem, se você sabe ler direitinho o comando, a questão, tudo, é muito mais fácil de acertar, se você tem essa facilidade de interpretação de texto. O Enem não pergunta, não vai perguntar quem é o narrador desse texto, onde esse texto acontece. Ele vai fazer de um jeito mais floreado, as informações são cobradas de uma forma diferente. Mas se você não souber isso, você não sabe interpretar o texto. E se você não souber que o texto está em primeira pessoa, que o narrador é o protagonista, certo? Como é que você vai interpretar? Se você não sabe quem é o personagem principal do texto, como você vai interpretar o texto? Se você não sabe o que fala no texto, que é o enredo, né, a história do texto, como você vai interpretar o texto? Então, é muito, muito, muito importante mesmo prestar atenção nesses pontos de análise do texto para a gente conseguir fazer uma boa interpretação, uma interpretação de texto de qualidade. O nosso tempo já deu nessa aula, porque eu ainda preciso ler a próxima crônica com vocês, e é um texto longo para a gente analisar, tá? Mas a gente já vai continuar isso na segunda aula, ok? Então, por hoje, a gente fez a análise do Felicidade Clandestina. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido, ok? Esse material, como eu sempre digo, ele vai estar disponibilizado no Google Sala de Aula. Eu ainda não disponibilizei da semana passada, porque como vocês estavam com outra professora de língua portuguesa, eu ainda não tinha acesso ao Google Sala de Aula, mas isso já foi resolvido. Eu agora já tenho acesso e vou postar o material tanto da semana passada quanto dessa semana para vocês, ok? Muito obrigada, gente.